Salve pessoas, tudo bem? Espero que todos estejam bem nos seus respectivos isolamentos sociais, nesse momento louco que nós vivemos, né? Então eu sou o professor Alan, sou professor de Química, dou aula de Biologia, sou formado em Ciências pela Universidade de São Paulo, tá? E Química, sou formado pela Universidade da Unixul, tá bom? Primeiro, gente, um vídeo de apresentação aqui com o desenvolvimento do conteúdo, tá? Primeiro, falando no aspecto de personalidade como pessoa, né, extra escola, eu sou um cara que eu gosto muito de fazer atividade física, eu gosto muito de música, muito mesmo, né, tô aqui, eu tento agregar essa característica nas aulas, né, e em tentar ensinar, eu sempre gostei de ensinar de uma maneira diferente, ou seja, está surpreendendo o aluno. Sair da quarta parede, porque é muito mais fácil a gente surpreender positivamente, é claro, a gente está fazendo uma ponte entre a teoria e a prática, a gente sempre está trazendo um recurso novo, no caso eu gosto muito de estar utilizando música, tentar sair da sala, é aquela ideia de quebrar a quarta parede, porque eu tive bons professores ao longo do meu aprendizado, mas era aquela aula maçante, aquela aula tradicional, não vou falar que não funciona, sempre funcionou. Mas é bom estar se reinventando. Eu sempre fui adepto dessas teorias de renovar, né? Surpreender o aluno e assim. E aí o aluno sempre vai ter aquela expectativa e falar assim, o Alan vai vir e vai trazer algo diferente. Então cria uma expectativa no aluno e isso é bacana, isso é positivo. Então, no aspecto como professor é isso que eu gosto, né? De sempre estar fazendo algo diferente, estar se renovando, buscando informações, nem que seja uma mídia, um jogo, música, sair do ambiente da sala, ou meramente aguçar a curiosidade deles com experimentos ou coisa do tipo, já tratando-se de química, né? Então esse cara sou eu, né? Eu tenho 33 anos, tenho muito a aprender ainda, mas amo o que eu faço, adoro ser professor. E sempre que eu tiver a oportunidade de estar entrando numa sala de aula, eu vou fazer o meu melhor, sempre na busca de estar agregando informações aí. E é isso, tá bom? Resumindo assim, é isso. E aí o conteúdo proposto para falar hoje foi o conteúdo que nós chamamos de substâncias e misturas, né? Primeiro, gente, quando nós falamos de substâncias e misturas, nós temos que partir no ponto inicial da química. Primeiro, o que é a química? A química é a ciência que estuda a matéria. E o que é matéria? Tudo que existe. Eu sou matéria, vocês são matérias, tá? Então um conjunto aqui de componentes nós podemos chamar de matéria, tá bom? E outra coisa importante, gente, a matéria tem um grau de organização, né? Ela é formada por átomos, moléculas, substâncias e forma essa gama aí, né? Esse micromundo, esse micro-universo que nós conhecemos aí como matéria, tá bom? Muito bem, gente. O que seriam substâncias e o que seriam misturas, tá? Primeiro, vocês já devem ter visto que existe uma coisinha chamada átomos. E os átomos, eles são diferentes entre si. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, eu posso ter átomos diferentes e eu posso ter átomos iguais. Os átomos iguais podem estar se ligando e os átomos diferentes também podem estar se ligando. E eu posso também ligar átomos iguais e átomos diferentes ao mesmo tempo. E essa mescla de ligações entre os átomos formam as substâncias e formam as misturas. Tudo bem? Muito bem. Primeiro, gente, o que é uma substância? A substância é formada por um conjunto de átomos, que pode ser um conjunto simples ou um conjunto composto. Então veja só, as substâncias, elas podem ser chamadas de substâncias simples e substâncias compostas. Professor, qual que é a diferença? Normalmente a gente representa, né, quando nós falamos de substâncias e misturas, por bolinhas. Por quê? Existe um químico chamado John Dalton, que ele foi o primeiro a relatar que o átomo poderia ser uma esfera. E aí a gente usa esse modelo de Dalton nas representações quando nós estamos falando de substâncias, átomos, misturas e assim por diante. Tá bom? É lógico que esses conceitos aqui acabam mudando depois. Primeiro, gente, eu posso ter duas naturezas de substâncias. Quando eu tenho assim, uma representação onde eu só tenho bolinhas da mesma cor, da mesma entidade, das mesmas características, não muda. Então isso aqui nós chamamos de substância simples, tá? Substância simples.
Já quando eu tenho variações, né, nessa substância, nós chamamos de substâncias compostas. Então aqui, ó, aqui eu tenho bolinhas todas vermelhinhas, substâncias simples, porque a natureza do átomo não mudou. E aqui eu tenho uma substância composta, onde acabou tendo variações de substâncias, de átomos. Então eu tenho aqui bolinhas vermelhas, pretas, azul e assim por diante. Então isso caracteriza-se uma substância simples e uma substância composta, tá bom? Mesma natureza, naturezas diferentes. Tudo bem? Essa é a sacada. Então como que eu vejo isso na prática, né? Primeiro, eu coloquei alguns exemplos de substâncias aqui. Eu tenho água, gás nitrogênio, gás hidrogênio e o ácido sulfúrico, tá? E aí como que eu sei? Ó, essa substância aqui eu tenho o expoente que fica embaixo, ele sempre vai fazer uma associação ao elemento químico da esquerda. Então, por exemplo, o 2 está do lado direito, então significa que eu tenho 2 hidrogênios, tá bom? Então eu tenho aqui 2 hidrogênios e um oxigênio. Opa, eu já tenho 2 átomos diferentes, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Então, portanto, a água, ela é uma substância composta. Tem aqui também, ó, nitrogênio, que é o gás nitrogênio. Eu só tenho ele, N2, eu tenho 2 nitrogênios. Como não tem outras naturezas atômicas, então aqui nós chamamos de substância simples. Ok? Ali, ó, gás hidrogênio também só tem H2, são 2 hidrogênios. Portanto, é uma substância simples. Tá bom? E temos ali H2SO4, ou seja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, o S é enxofre, o enxofre e 4 oxigênio. Já teve uma mescla de átomos bem diferentes, né? Então, portanto, temos aqui uma substância composta também. Beleza? Muito bem. O que acaba acontecendo aqui é que eu posso juntar substâncias simples e compostas ao mesmo tempo. E aí, quando eu tenho essas associações de substâncias, nós chamamos de misturas. Então, o que é mistura? Misturas é uma associação de várias substâncias, tá bom? Aí a gente entra no mérito de substâncias eutéticas, azeotrópicas, começa a ter uma variação de informações, mas é isso. Por exemplo, ó, quando eu tenho aqui, ó, digamos que eu peguei essa substância aqui e essa substância aqui, um exemplo, né? Ou aqui, ó. Peguei essa substância que é simples, né? Eu tenho essa substância aqui que é composta. Se eu juntar as duas, eu passo a ter uma mistura. E nessa associação eu posso ter uma mistura e eu posso ter uma nova substância, eu posso ter um novo material. Então muitos materiais que hoje existem, por exemplo, o polímero, o plástico, ele é formado por várias substâncias. Substâncias elas sendo compostas, simples, aglomeradas e formam sempre novos materiais. Então é por isso que a matéria está sujeita a sofrer constantes alterações, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aí água. Água é uma substância composta. Eu vou pegar o sal. O sal também é uma substância composta. Juntei as duas. Quando eu junto as duas, eu tenho ali uma reação química que aconteceu, né? A água acaba se dissolvendo e acaba tendo uma alteração química. Por exemplo, a água que era composta, uma substância composta, digamos que ela vá ferver a 100 graus Celsius. Quando eu coloco o sal nela, esse sal altera o tempo de fervura. E ao invés de ser 100 graus, passa a ser 104 graus. Então, a partir do momento que eu junto substâncias, eu tenho misturas e eu tenho alterações químicas, que pode ser mudança no estado físico, mudança na temperatura de fervura, de congelamento, na densidade e dentre outras. Por que numa piscina eu consigo mergulhar e eu afundo com mais facilidade e no oceano nem tanto? O sal que existe ali acaba influenciando no comportamento da água. Então, ou seja, tanto a piscina como a água do mar, elas são misturas, mas com comportamentos diferentes, tá bom? Então é isso, gente. Um resuminho aqui, né? Do que é umas substâncias simples, compostas, misturas. E aí, para fixar, eu sou um cara muito atrelado à música. Gosto muito de vários tipos musicais. E existe um ritmo que hoje é cotidiano, que é o funk, né? E aí eu poderia, de repente, fixar isso aqui na sala de aula assim, ó.
Eu vou falar das substâncias que é muito importante. Se liga na ideia e paralisa aí. Eu vou falar das substâncias que é muito importante. Se liga na ideia e paralisa aí. Se liga na ideia e paralisa aí. Olha a explosão. Quando é simples um átomo, então. Quando é composto a vários átomos, então. Quando é simples um átomo, então. Quando é composto a vários átomos, então. Aí o beat. Eu vou falar das substâncias que é muito importante. Se liga na ideia e paralisa aí. Eu vou falar das substâncias que é muito importante. Se liga na ideia e paralisa aí. Se liga na ideia e paralisa aí. Olha a explosão. Quando é composto um átomo, então. Quando é composto a vários átomos, então. Quando é simples um átomo, então. Quando é composto a vários átomos, então. E vai, fechou? Então, só para fixar que a música tem que trazer uma informação, substância simples. Quando é simples um átomo, então. Quando é composto a vários átomos, então. E vai, fechou? É isso, galera. Sou o professor Alan, professor de Química. Espero ter agregado, espero ter sido objetivo. E é isso, gente. Tamo junto. Beijos e abraços. Saúde e paz. O resto a gente sempre corre atrás, fechou? Tchau, gente.